referência que a Tina fez é importante. Deus sempre fala conosco. Deus fala de tal maneira com a gente, quando estamos estudando a sua palavra, que ontem eu tive que perguntar para a Patrícia: esse assunto estou em condições de pregar? Ela falou: Lucas, mas é você que tem que ver. Eu falei: não, mas assim não. Eu tenho uma opinião, mas eu ouvi você. Eu vivo com você, você me conhece 24 horas. Eu falei: não pode pregar. Eu falei: se você não responder, amanhã não vai ter pregação. Ela falou: mas como que o senhor não vai fazer? Eu falei: não pode. E vocês vão entender como é sério pregar a palavra de Deus pelo estudo de hoje. Abre sua Bíblia em Malaquias 2, 1 ao 9. Hoje nós vamos estudar a primeira parte de uma estrutura, porque o texto, a Bíblia, ela tem estruturas, né? Então ela tem assuntos, tá? E nós vamos até o 9. Semana que vem, o pastor Horst continua do 10 até o 17. Vamos dar a parte A. Semana passada foi iniciada a exposição do livro do profeta Malaquias, né? Estamos estudando Malaquias 2, 1 ao 9. Hoje nós vamos estudar, né? E na ocasião, o Alisson apresentou a introdução do livro, né? O contexto histórico, exposição, primeiro capítulo. E ali na estrutura inicial, Deus se apresenta, né? O seu amor incondicional, que é baseado em aliança. A questão também, vimos como que o povo estava prestando culto a Deus. E também, hoje nós vamos dar continuidade. E hoje, você vai entender por que eu falei, fiz essa introdução, se eu podia pregar ou não. Que hoje nós vamos falar sobre, claro que eu não sou sacerdote, mas você vai entender a aplicação no final. Muito bem, vamos para a leitura do texto. Olha o que diz a Sagrada Escritura, Malaquias 2, 1 ao 9. Eis que agora dirijo esta advertência contra vós, ó sacerdotes. Perceba que já no primeiro versículo a direção é para quem? Quem está vindo na escola bíblica está vendo isso aí, né? Sacerdotes. Se não me ouvirdes com toda atenção a fim de honrar o meu nome, afirma Iavé, o Senhor dos Exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já as amaldiçoei, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. Por causa da vossa contínua e má atitude, eis que eu vou destruir também a vossa descendência. E é pesado agora, hein, irmãos? Esfregarei os excrementos dos animais, em algumas versões traz esterco, tá? Esfregarei os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios e celebrações no vosso rosto. Sim, vos lançarei fora da minha presença, juntamente com o esterco dos vossos sacrifícios em vossas caras. Então sabereis que eu vos fiz esta advertência, a fim de que a minha aliança com Levi continue firme, declara o Senhor dos Exércitos. A minha aliança com os sacerdotes, os descendentes de Levi, foi uma aliança de vida e paz, que na verdade lhes dei para que me temessem. Levi me respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. A verdadeira lei estava em sua boca, e nenhuma falsidade achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e assim seus sacerdotes ajudaram muitas pessoas a deixarem os caminhos do mal. Presta atenção, eu vou ler o versículo-chave dessa estrutura. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Entretanto, vós vos desviaste do caminho, fizestes tropeçar e cair a muitos por meio do vosso ensino. Quebraste a aliança de Levi, condena o Senhor dos Exércitos. Por esse motivo eu fiz com que fosseis desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque preferiste não seguir todas as minhas orientações, mas demonstrastes que sois parciais e tendenciosos na aplicação da lei.
Advertência para os sacerdotes. Você vai perceber ao estudar Malaquias, eu convido você durante esse mês a ler o profeta Malaquias, fazer anotações, porque você vai perceber que ele falou de elementos de culto, né? Sacrifício, como que os sacerdotes agiam, né? E o versículo, você pode até destacar na sua Bíblia, no versículo 7, ele é a chave do 1 ao 9, qual deveria ser o comportamento do sacerdote, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então, mas qual que era a função do sacerdote? Talvez você está aqui nessa manhã para você entender. Os sacerdotes agiam como intermediários no culto antigo, que é apresentado no Antigo Testamento. Eles representavam Deus diante do povo e representavam o povo diante de Deus. Por isso cabia aos sacerdotes cuidar das ofertas e sacrifícios oferecidos pelos israelitas. Essa função também inclui a inspeção dos animais que seriam sacrificados para verificar se eles estavam em um estado apropriado para o sacrifício. Veja que responsabilidade que um sacerdote tinha perante Deus e perante o povo. Só para você, eu vou ler alguns versículos aqui. Deuteronômio 21:5 diz assim: o sacerdote fará a propiciação pela pessoa que pecar, cometendo uma falta involuntária perante o Senhor, ela será perdoada. Números 15:28. Números 15:28 diz assim, Não, eu li o texto errado, tá? Eu li o Números 15:28, agora Deuteronômio 21:5. Depois os sacerdotes, descendentes de Levi, se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem, para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e de violência. O sacerdote, então, ele tinha uma função muito pesada diante do povo de Deus. Então hoje, essa perícope, ela traz 3 verdades, né? Esse texto, o que é uma perícope, né? É um conjunto de versos que forma uma unidade ou um pensamento coerente. Então nós vamos pensar nessa manhã 3 verdades que esses 9 versículos nos apresentam. Primeiro, o sacerdócio, ou seja, o exercício, é o reflexo da vida do sacerdote. Então, o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é que o sacerdócio é o reflexo da vida do sacerdote. O versículo 1 começa se dirigindo aos sacerdotes, e também no início do versículo 2. Presta atenção. Versículo 1: eis que agora dirijo esta advertência contra vós, ó sacerdotes, se não ouvirdes com toda a atenção, a fim de honrar o meu nome. Primeira coisa que um sacerdote ele deve honrar a Deus. O ministro deve honrar a Deus. O ministro nunca é uma pessoa neutra. Ele é uma bênção ou uma maldição. Ele é instrumento de vida ou de morte. Charles Spurgeon dizia que o maior instrumento de Satanás dentro da igreja é um ministro infiel. Dwight Moody afirma que o maior problema da obra são os obreiros. Um líder impiedoso é pior do que um herege. Então, o primeiro ponto é que o sacerdócio, ou seja, no nosso caso hoje, principalmente os líderes, os pastores, o sacerdócio, ou seja, como você vive o seu ministério, reflete o seu relacionamento com Deus. E o que a gente percebe no texto é algo muito sério. O líder deve ter um desejo enorme, zelo pelo nome de Deus. Tanto é que Paulo, orientando Timóteo, ele fala assim, você presta atenção, conserve a fé, a boa consciência, ao qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. 1
1 Timóteo 6,11 ele diz assim: mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Se você ler 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, são cartas chamadas pastorais, orientando, aqui Paulo orientando Timóteo, também Tito, Paulo orientando Tito. Por quê? Ser líder, ser aqui no caso um sacerdote, ele tinha que, primeira coisa, temer a Deus. Ele deve honrar a Deus. Por quê? Lembra lá do texto? Qual que era a função do sacerdote? Quando chegava lá um animalzinho, ele tinha que fazer o quê? Ver se estava dentro dos preceitos. A vida do sacerdote, ele tinha que fazer sacrifício primeiro por ele mesmo, antes de fazer pelos outros. E o que a gente vai analisar, desde domingo passado o Alisson está falando, tanto é que Deus vai falar antes ali, é melhor fechar as portas, né? Do que vocês continuarem fazendo sacrifícios que não agradam a Deus. Mas se o povo estava oferecendo um sacrifício que não agradava a Deus, de quem que é a culpa? Segundo o texto que nós estamos estudando. O sacerdote estava levando? De qualquer jeito, de qualquer maneira. O sacerdote, ele deve ter uma vida que honra a Deus. A vida do sacerdote deve glorificar a Deus. Trazendo para o nosso dia, pastores ou líderes, você que é líder, você que é pastor também, que está aqui presente nessa manhã, a nossa vida, em primeiro lugar, antes mesmo de pregar, a nossa vida, ela deve estar conforme a vontade de Deus. Ou seja, o meu ministério não acontece quando eu estou no púlpito, acontece quando eu estou curvado diante de Deus. Quando eu estou em devocional com Deus, quando eu estou buscando a face de Deus. Não tem como um ministro, por mais que eles tentem disfarçar, por mais que um ministro de Deus, hoje em dia, pastores, tentam disfarçar, esconder as fraudes do que eles praticam. Quem está vendo? O capítulo 2, gente, é muito pesado de Malaquias. É muito pesado porque fala da vida do líder. Um ministro infiel, um ministro que não busca a vontade de Deus, é um perigo para a igreja, para o corpo. E quando eu estava estudando esse texto, várias perguntas vieram à minha mente. Eu perguntei, por que tantas pessoas se denominam pastores? Por que hoje é uma sede enorme, todo mundo quer ser pastor? Há um peso, há uma seriedade muito grande. É claro que nós, hoje no Novo Testamento, o supremo pastor é o Senhor Jesus Cristo. Nós somos copastores, nós administramos, nós cumprimos um papel diante do povo de Deus. Mas a seriedade continua a mesma. Se a minha vida, eu não busco ao Senhor, eu não busco meditar dia e noite, como diz a palavra, se eu como Lucas, um dia eu brinquei com um rapaz, ele falou assim, pastor Lucas, não, no meu RG está Lucas Ramos Mainardi, pastor é um papel, né? Que o pessoal pensa que vem no RG, né? Escrito pastor. E tem gente que faz isso o quê? Como? Poder, ditadores, homens que envergonham um ministério tão sagrado. Irmãos, a minha mão está trincando de gelo. Sabe por quê? Porque é um assunto muito sério. E é difícil eu ficar nervoso, irmãos. E eu estou nervoso. Mas sabe por quê? Porque o assunto é sério. Me admira muita gente que diz que é pastor, vivendo uma vida, abandonando a palavra de Deus e fazendo carreiras com o ministério pastoral. Qual que é a advertência? Se não me ouvirdes com toda atenção, a fim de honrar o meu nome. Então o sacerdote, ele deve honrar o nome de Deus. E como que ele honra? Na sua vida diária, na busca, na santidade. Segundo ponto, o sacerdócio pode ser uma maldição. Onde está escrito isso, pastor? Na Bíblia. Olha lá, continuando.
Se não me ouvirdes com toda atenção, a fim de honrar meu nome, afirma o Senhor dos Exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Aliás, já amaldiçoei, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. Por causa da vossa contínua e má atitude, eis que vou destruir também a vossa descendência. Esfregarei os excrementos dos animais oferecidos em sacrifícios e celebrações no vosso rosto. Sim, vos lançarei fora da minha presença, juntamente com o esterco dos vossos sacrifícios em vossas caras. Então sabereis que eu vos fiz essa advertência, a fim de que a minha aliança com Levi continue firme, declara o Senhor dos Exércitos. A razão da maldição sobre as bênçãos: se não ouvirdes e não propuserdes no vosso coração, quando o ministro da palavra negligencia a palavra de Deus, ao invés de bênção, o povo recebe maldição. Quer ver uma coisa? Eu comentei, mas eu quero ler com vocês. Veja lá, Malaquias 1, 7 e 10. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Quem oferecia? Quem fazia essa parte? O sacerdote. Em que te havemos profanado, nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando ofereceis animais cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura, terá ele agradado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 1, versículo 7 até o 10. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que Ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Que há também entre vós que feche as portas por nada, e não acenda debalde o fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. Sacerdócio pode ser uma maldição, por quê? Quando eu trato o ministério de qualquer maneira. O sacerdote, ele tinha que estar prestando atenção, ele tinha que olhar, mas para isso, irmãos, a gente volta sempre no ponto 1. Se a minha vida diante de Deus não está de acordo com a vontade de Deus, se eu não busco a Deus, se eu não busco a santificação, claro que eu vou aceitar, meu sacerdócio vai ser o quê? Uma maldição, é uma consequência. Por quê? Porque eu não honro a Deus. E aí, por isso tantos escândalos. Acham que dízimo é pesado, irmãos, esse assunto. Começamos a aceitar qualquer coisa, qualquer oferta de qualquer pessoa. Não, o importante é para Deus. Aí nós fazemos o culto. Não, tudo é para Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês muito preciosa. Muito preciosa. Preciosa do fundo do coração. É uma instrução que vai te ajudar por toda a vida. Pastor Joel, ele está há 35 anos aqui nesse ministério, na frente dessa igreja. 3585-4884 é o telefone da casa dele. Eu conversei com o psicólogo que está atendendo ele é meu amigo. Eu vou falar as palavras que ele falou. A igreja tem um tesouro. 35 anos. Um tesouro. Por que eu estou usando esse exemplo? Eu não estou exaltando a pessoa dele. Eu estou falando da fidelidade que ele tem com Deus. Toda honra e toda glória sempre vai ser de Deus. E eu conhecendo um pouco dele, ele deve estar pensando, por que esse cara está falando isso aí? Eu conheço ele bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Muitas pessoas saíram daqui por motivações escusas. Por achar que outras igrejas oferecem estruturas, tipo shopping centers. Tem de tudo. Mas sabe o que falta nessas igrejas? A começar do púlpito, caráter. Vida com Deus. Hoje a mensagem é para mim,
É para o Joel e para o seu Horst. Hoje nós somos os pastores representantes dessa igreja. Aí você está falando, está pregando sobre liderança? Eu não sou líder. Mas tem uma lição que você vai aprender hoje no final dessa mensagem. Antes de você sair daqui, avalie os princípios que estão sendo pregados aqui e veja se você não está no lugar correto. Você vai ter condições hoje de sair daqui e ver realmente, será que vale a pena eu seguir os desejos do meu coração? Ele já podia ter escrito comentários bíblicos, várias coisas que eu já falei para ele. Ele não escreveu. Não sei porquê, mas ele vai escrever. E eu vou ajudar ele nisso aí, até o final da vida dele. Sabe por que eu estou fazendo isso, irmãos? Sabe por que eu fiquei nessa igreja? Porque eu vim de uma igreja que prega a palavra de Deus. Eu vim do estado de São Paulo. E a primeira coisa que eu falei para a Patrícia, eu quero uma igreja que pregue a palavra de Deus. É isso que fez eu ficar. E quando você aprende a palavra de Deus, o seu culto é correto, a forma de você servir é correta, a forma de você contribuir é correta, a forma de você viver o evangelho é correta. Por quê? Tem verdadeiro ensino. Por isso que nós gastamos horas estudando a palavra de Deus. Horas estudando. Um dia um rapaz me perguntou, você é daqueles pastores que estuda ou abre a Bíblia e sai pregando? Eu falei, opção 1. Ué, mas cadê o Espírito Santo? Respondo ou fico quieto? E eu falei para o irmão, não, Esdras se dedicou a estudar, a vivenciar a palavra de Deus e a ensinar. Não tem como conhecer a Deus sem estudo da palavra. Entenderam, irmãos? O ministério pode ser uma bênção, o sacerdócio pode ser uma bênção ou uma maldição. Então, o que determina um sacerdote, primeiro, é a sua vida com Deus. Porque senão, o que vai acontecer com o seu ministério? Vai afundar, vai ser escândalo. Muitos pastores têm brincado com o evangelho, têm feito negócios com político. Época de política, os caras querem entrar aqui, quer pregar, daqui a pouco quer subir aqui. Pastores têm dependido de políticos. Pastores hoje, se naquele dia ofereciam animais mancos, hoje eles aceitam qualquer coisa. Fazem negócio com qualquer um para ter aplauso, para receber um tapinha nas costas. Aqui não tem lugar para isso. Aqui quem é glorificado é somente o Senhor Jesus. Se você quiser trazer um candidato aqui, pode trazer, eu vou falar para ele. Se você quiser ficar sentado e ouvir a palavra de Deus, bem, senão tchau. Porque aqui a porta é aberta para qualquer pessoa para ouvir o evangelho. Enquanto nós continuarmos aqui como pastor, é assim que vai funcionar. Aqui nós não dependemos de político, de cargo de ninguém, de nada. Nós dependemos do Senhor Jesus Cristo. Nós temos temor, sabia, irmãos, que a gente tem temor? Toda vez quando a gente vai pregar, eu chego para perguntar para minha esposa, eu posso pregar, Patrícia? Porque ela vive comigo 24 horas do dia. É sério, ministério é algo sério, envolve tempo, envolve dedicação, nós temos uma responsabilidade diante dos irmãos. Então valorize. Por que então o povo estava vivendo de qualquer jeito? Por que o povo levava uma vida imunda diante de Deus? Porque os sacerdotes perderam o temor. Uma vez eu conversei com o Joel, eu falei, 2 pecados só tem na igreja, é facinho. Ou o pecado está no líder, ou o pecado está no povo. Não tem outro. Igreja é assim, irmãos. Se o líder está vivendo uma vida que agrada a Deus, e o povo não, o que está acontecendo com o povo? O povo está seduzido por falsas doutrinas, seduzido por homens encantadores de serpentes, eu chamo. Pessoas que ficam aí enganando você, e você fica ouvindo essas lábias, essas conversinhas. Você não quer ouvir que você é pecador, você não quer ouvir que você é idólatra, você não quer ouvir a verdade. E aí você procura esses lugares. Mas aqui você vai ouvir a verdade. E essa verdade, ao ouvi-la, você levar para a sua vida, você vai ter uma vida nova, sua vida vai ser transformada. Jesus vai te usar para a honra e glória dele. É isso. É isso. Simples assim. Não tem segredo. Outro aspecto pesado é a sentença de Deus. Gente, é ou não é pesado? Vou atirar excremento na sua cara. É muito pesado. Por que o excremento? O que eles tinham que fazer? Quando eles limpavam os animais, toda essa parte era feito o quê? Era queimado para fora do muro.
O que Deus está falando? Eu vou pegar, sabe essas coisas? Nossa, é muito pesado. Eu vou lançar você fora com os excrementos. Deus comparou os líderes como? Você não serve. Imprestável. É muito sério. Deus é sério. Deus é santo. Olha o que Hernandes Dias Lopes diz sobre isso. A segunda implicação é uma liderança desonrada. Atirarei o excremento aos vossos rostos, excremento dos vossos sacrifícios, o esterco dos animais do sacrifício deveria ser removido do santuário e queimado fora do arraial. Contudo, para Deus, os que ofereciam sacrifícios sem valor era tão revoltante que eles e seus sacrifícios deveriam acabar no depósito de esterco, longe da presença de Deus. Percebe a seriedade? O meu ministério, irmãos, olha que coisa pesada, pode ser amaldiçoado se eu não aplicar o primeiro fundamento, a minha vida com Deus. No lixo. Grave isso. Duas coisas faz a igreja não desenvolver: ou o pecado do líder, ou o pecado do povo. É muito pesado. Igreja, preste atenção, irmãos. Você não pode sair ao final desses estudos aqui de Malaquias falando que você não sabia. Sabe por quê? Malaquias fala da ordem do culto. E oferecer culto a Deus é algo muito sério. Desde quem está ministrando até quem está ofertando. Deus está olhando cada coração, meu irmão. É muito sério. Não brinca com Deus. Tanto os líderes como o povo não podem brincar com Deus. Pois ministério é algo sério. Então, primeiro, o sacerdócio deve refletir a vida do sacerdote. Segundo, o sacerdócio pode ser uma maldição, em vez de ser bênção. E terceiro, o sacerdócio deve glorificar a Deus. O sacerdócio deve glorificar quem? É para isso que nós somos chamados. Olha o que diz o texto: minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei, Deus falando, né? Para que me temesse, com efeito ele me temeu. Porque os sacerdotes saíram de qual tribo? De Levi, por isso que aparece Levi aqui, né? Da tribo de Levi. Ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e retidão, e na iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Então o sacerdote, ele deve glorificar quem? A Deus. O nosso ministério deve glorificar a Deus. Então o sacerdócio que glorifica a Deus parte de um coração que treme diante de Deus. É alguém que entendeu que ser pastor ou ser líder é algo muito sério, e eu não posso brincar com isso. A minha vida, ela tem que ser regida pela palavra de Deus. Às vezes a gente comenta, entre eu e o Alisson, até mesmo com o Joel, algumas pataquadas que a gente vê vídeos na internet. Às vezes a gente, até de forma jocosa, a gente brinca ali e tal, mas é triste. Ali tem pessoas ouvindo coisas que são contrárias às sagradas das Escrituras, e homens brincando com o povo. Mas o sacerdócio deve glorificar a Deus. O líder, o pastor, ele deve ter isso em primeiro lugar no seu coração. Deus, como está a minha vida?
Como que eu tenho andado perante o Senhor? Outro aspecto é que o sacerdote tem a palavra de Deus em seus lábios. É o texto que está falando. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Por isso que a missão nossa, irmãos, é pesada. Nós devemos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus dia e noite. Para quê? Para que ao estarmos aqui ensinando, explicando a Sagrada Escritura, seja feita com temor e tremor diante de Deus. Porque nós estamos diante do povo de Deus. Louvado seja Deus pela sua vida, irmão, que está aqui. Louvado seja Deus pelos irmãos que têm vindo na escola bíblica. Louvado seja Deus porque nós temos perseverado em coisas que as pessoas hoje abominam, que é estudar a palavra de Deus. Louvado seja Deus que você está aqui, aprendendo da palavra de Deus. Uma coisa eu te garanto, querido, se tudo aquilo que você ouve da exposição da palavra, você colocar em prática na sua vida, você vai ser muito bem sucedido. Você vai ser feliz. Porque esse é o propósito da palavra. Produzir uma verdadeira felicidade. Nós, pastores, não somos persona. Nós não somos alguém especial. Nós somos apenas servos de Deus, que tem uma grande responsabilidade em transmitir a palavra de Deus. Com fidelidade. Com ousadia, pensando no crescimento do povo de Deus. Olha aqui o 7 que está falando sobre isso. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução, a lei, porque ele é mensageiro do Senhor. Nós somos mensageiros do Senhor, e é um privilégio ser mensageiro de Deus. Esse deve ser o objetivo de um líder, de um sacerdote. Ser fiel à palavra de Deus. E um verdadeiro servo de Deus, ele é autêntico. Porque o 8 e o 9 vai continuar ali falando, né? Entretanto, vós vos desviaste do caminho. Se o sacerdote deve glorificar a Deus, o contrário é verdadeiro. Quando eu deixo a presença do Senhor, quando eu deixo os ensinamentos verdadeiros, quando eu não ensino a palavra de Deus, o que vai acontecer? Eu vou fazer o povo cair, tropeçar. Porque onde não tem ensino, o povo vive perdido. Apesar de achar que está tudo bem. É a palavra de Deus. Vocês desviaram, fizeste tropeçar e cair a muitos, por meio do vosso ensino. Olha o perigo. No 7 está falando que um sacerdote deve, ele tem a mensagem, mas se ele não vive, essa mensagem vai ser o contrário, vai fazer o povo se desviar. O servo de Deus, ele é autêntico e mensageiro de Deus, da palavra de Deus, somente a palavra de Deus. E sabe, tem um ponto muito importante aqui. Andar com Deus é mais importante do que trabalhar para Deus. O Senhor da obra é mais importante do que a obra do Senhor. Jesus chamou os 12 apóstolos para estar com Ele. Então, só assim os enviou para pregar. Deus está mais interessado em que nós somos do que nós fazemos. A realidade de um verdadeiro ministro é que ele se preocupa não com a obra de Deus, mas com Deus da obra. Ele se preocupa em andar com Deus. Para poder fazer o quê? Ser um sacerdote fiel de Deus. Somos seres humanos falhos, nós pastores. Mas pode ter certeza que a gente teme a Deus, verdadeiramente.
Nós erramos. Nós falhamos. Porque somos seres humanos. Mas um verdadeiro servo de Deus, ele sabe reconhecer seus erros. Ele conhece a Deus. E ele sabe a responsabilidade que ele tem diante de Deus. Mas a pergunta agora para o povo de Deus: como está a sua vida? Aquilo que Deus tem falado domingo após domingo com você. O que você tem feito? Como você tem aplicado? Como você tem vivido? É muito importante. Assim como nós temos responsabilidades, vocês também têm responsabilidades diante de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Que essa mensagem possa ter entrado no seu coração e você possa refletir sobre ela. Eu quero orar. Vamos colocar em pé?